Vamos começar mais uma live. Vou convidar o grande Iago, representando a Reabilita Sono, e a Jéssica. Vou enviar o convite para vocês. Ou vocês podem enviar o convite para mim, né? Primeiro eu vou enviar aqui para a Jéssica, Iago. E aí a gente começa. Vai ser muito bom, muito proveitosa essa live. É um tema muito... Agora é só você aceitar. E o Iago, da Reabilita Sono, representando aí também, enviei aí seu convite. Jéssica presente. Bom dia, Jéssica. Bom Oi, dia, Iago aí presente. Ó, conexão de domingo, gente. É a coisa mais linda do mundo. Isso é importante. Importante, importante. Bom dia a todos. Estamos começando aí, né? Mais um domingo com um tema assim que eu tenho certeza absoluta, né? Porque eu sou, como que fala? Sou experiência própria. Eu acho que é isso, né? Experiência própria, né? Dos efeitos, né? De uma boa terapia, de um acompanhamento com todos os tipos de profissionais, né? Pertinentes É isso aí. ao sono, né? Como a própria médica, né? Que eu fui procurar primeiramente, que é a doutora Carolina, a neuro, que me indicou a especialista, né, em sono, que é a doutora Aline, da Reabilita Sono, e por consequência, o fisioterapeuta, né, Iago também, que eu conheci, que foi assim maravilhoso ter aceito, né, esse convite nosso, porque hoje as redes sociais, ela não é apenas diversão, né? Não é apenas distração, né? Ela serve como, mas hoje é ferramenta profissional para a gente chegar com a nossa missão, com a nossa voz aí em qualquer parte do mundo aí por custos assim praticamente gratuitos, né? Graças ao mecanismo, né, do mundo digital, né? A gente vai chegando aí em todos os lugares. Poder trazer o conteúdo, né? Produzido também, né, por parte da equipe que faz a tradução, né, a interpretação de Libras. Muito E legal. também a gente vai fazer uma autodescrição bem rápida. O que seria essa autodescrição, Iago, que eu não cheguei a comentar com você? Para tornar também a nossa live bem contextualizada para o pessoal que tem limitação visual, sabe? Que tem graus de limitação visual. Então a gente faz uma autodescrição ambiental aqui, você vai ver que eu vou fazer a minha, e é bem simples, vou fazer a da Jéssica, né? E a sua você pode fazer particular aí para eu não ser indelicado, né? Perfeito. Vamos Eu que lá. agradeço aí pela... Eu no caso Lucas, você quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo bem? Não, Vocês não, estão me ouvindo seu tranquilo? áudio está maravilhoso. Beleza. Tá muito bom. Então eu no caso Lucas, né? Sou branco. Hoje eu sou um rosa claro, né? Tô rosa claro, porque a maioria das lives eu tô um rosa bem rosa por causa da luz, né? Mas hoje eu tô rosa claro, sou branquinho, tenho uma barba bem longa, né? Castanho claro, cabelo também castanho claro, olhos castanho claro, né? Hoje eu não tô com o meu uniforme, né? Que é a camisa preta. Hoje eu tô de camisa cinza, né? No caso eu tenho 1,60 m e sou mais fortinho, né? Por causa que pratico um pouquinho de academia. E o ambiente onde que eu estou aqui é o meu escritório, né? Meu escritório onde tem uma cadeira aqui, que eu gosto muito da cadeira. Também tem uma biblioteca atrás, com várias, né, estátuas, né, como Globo, Buda, dentre outras coisas que eu gosto de sempre estar junto, né? E é um ambiente onde que tem uma cor toda marrom, né? Marrom clara. Já a minha parceira, né, a Jéssica está sempre fazendo a interpretação, os sinais, né? De Libras. Ela tem um cabelo preto, né, no caso, bem longo, bem escorrido o cabelo dela, né, que passa dos ombros, né? Ela está sempre com o uniforme do time, que é uma camisa toda preta, né? E também ela é morena clara, como também o ambiente onde ela se encontra, uma parede verde, né, no fundo, para que fique muito mais visível também a questão das libras.
Então pode se apresentar, Iago. Pode ir, faz do seu jeito, faz com o coração, Eu, que dá certo. eu sou o Iago Fernandes, sou fisioterapeuta, né? E atualmente atuando na clínica Reabilita Sono. Eu sou pardo, cabelo, olhos e barbas castanho escuro, tenho 1,65 m, biotipo aí meio que magro, um pouquinho, não pratico atividade por enquanto, assim, né, em termos de fisiculturismo, né, Lucas? Mas é um Sim. biotipo normal, estou no ambiente, no meu apartamento, né, fundo branco, e é isso. Então, bom demais, galera. Esse tema que a gente trouxe sobre o sono, ele é um tema muito importante, porque eu, como profissional da saúde mesmo, eu vim ouvir de forma mais profissional agora, né? Agora e por causa de uma necessidade assim extremamente grande, né? Mas eu gostaria de já te perguntar, Iago, para a gente já começar esse bate-papo, esse bate-bola aí nosso, qual que é a importância, sabe, do sono hoje? Pode ser para você, primeiramente, uma opinião pessoal sua, depois uma opinião sua, né, profissional, né? Para as pessoas, né? A importância delas olharem com um olhar muito mais cuidadoso para o sono e não tão superficial. Sim, sim. Então, assim, o sono, ele exerce a principal função, né, do restauradora do corpo, né, como nós sabemos. Então, assim, não só essa questão restauradora, mas esse período do sono é onde ocorre a produção de alguns hormônios muito importantes também, né, seja para o próprio crescimento, né, que é o GH, testosterona, alguns marcadores também de fome, saciedade, que é a leptina, né, e também durante o sono também, né, é que nós repomos as energias, regulação metabólica, né? E, assim, e um fator muito importante para manter o corpo e mente saudáveis. Muito importante. Não, isso é muito legal que você falou, porque são coisas assim que quando a gente está no meio da educação física, né, e a gente busca por resultado para as pessoas, a gente vê que infelizmente, né, as pessoas elas acabam não arrumando, não organizando, né, e não sabendo, né, da potência que é as estruturas básicas, né, que são os pilares, como Sim, por exemplo uma a tríade, né? alimentação, Com certeza, com certeza. uma alimentação extremamente bem feita para você, individualizada, a questão do sono, de você ouvir de um profissional, né, essa potencialidade do sono, como também o próprio consumo também de água e a prática de atividade física. O quanto Perfeito. que se vocês pegarem para estudar, seja através de Google ou seja através de um profissional mesmo, porque depois eu quero até que você fala também sobre aquele programa, aquele clube que vocês têm, sabe? Ah, legal. De Acompanhamento, né? Sim, sim. isso, de acompanhamento e de fornecimento de conhecimento, sabe, para a galera mensal. Perfeito. Mas saber a potência dessas coisas, porque você citou em coisa de 1 minuto de explicação coisas que hoje as pessoas elas gastam rios, eu digo rios, rios de dinheiro, né, para que tenha, sabe, um bom resultado. Por exemplo, a própria manipulação hormonal, sabe, o uso hormonal, às vezes de determinados hormônios, para que esses hormônios que você citou se potencializem, sendo que às Sim, com vezes certeza. acaba esquecendo de organizar todo um sono, porque a gente vê, né, nas nossas anamneses que grande parte, pelo menos eu, né, grande parte das pessoas que vão buscar esses recursos, essa questão do próprio sono está extremamente assim desorganizada e depreciada, né? Como também Perfeito. você falou, né, a questão da energia, que são outros tipos de pessoa, pessoas que não querem ter resultados estéticos tão grandes, mas que se queixam muito, falando da questão de energia que já está afetando o próprio relacionamento amoroso, não só em conflitos verbais, mas em conflitos sexuais também, sabe? Sim, sim. Então são detalhes assim que a energia é o cerne do negócio. E a gente vê que quando a gente dorme 1, 2 horas a mais
e com uma qualidade assim absurda, só que aí você vai explicar essa questão da qualidade, porque eu também achava que sabia, né, essa questão da qualidade, resolve praticamente 80%, né? Então achei bem legal isso que você falou aí. Muito Agora, a importante. apneia, né, cara? A apneia, por exemplo, quando eu fiz o exame, né, na própria clínica e depois levei os resultados para a doutora Carolina, a quantia, por exemplo, de apneia, Lucas, e eu vou falar só um indicador. Eu estava tendo em Sim. torno de uma apneia que dura em torno de, no caso a minha, que dura em torno de 15 Uhum. segundos por minuto. Então, quer Sim. dizer, isso por minuto durante as pouquíssimas 4 horas que eu dormia antes, né, por dia, é um resultado que se deixa esticar para mais 3 anos, 4 anos, é extremamente desastroso. Mas explica essa Aham. questão assim da apneia para a galera, Iá. Sim, sim. Então, assim, como nós sabemos, existem mais de 80 tipos de distúrbios relacionados ao sono, né, doenças do sono, né, elas são classificadas em 7 grandes subgrupos, e uma das principais é a apneia do sono, né. O que nós sabemos? O que é a apneia? A apneia é o fechamento, né, da região da garganta durante o sono. Então, o indivíduo dorme, ele relaxa, isso fecha, né, a garganta dele, e ele tem uma pausa respiratória, ele para de respirar por alguns segundos, né. Nesse momento, Lucas, o nosso cérebro entende, né, que teve essa pausa e dá um micro despertar para o indivíduo voltar a respirar, né? Mas é isso que você disse, dependendo do grau da apneia, vai passar alguns minutos ou até segundos, isso vai se repetir. É um ciclo sem fim, né? Que aí vai refletir de forma negativa durante o dia, né? No metabolismo do indivíduo, cardiovascular, sobrecargas, né? E isso aí, trazendo essa questão também. O que o indivíduo vai sentir? Sonolência, né, que é o cansaço durante o dia. Ele acordou, mas parece que já acorda cansado, né? Essa questão dos roncos, das pausas respiratórias, que normalmente quem consegue ver isso é justamente o cônjuge, né, o companheiro ou a parceira de cama que detecta. Os familiares também vê essa questão das pausas respiratórias, dos roncos, né? Essa questão também de fragmentação do sono, o indivíduo acordar várias vezes à noite. Então é um ponto muito importante, Lucas, a questão dele acordar para urinar. A gente chama isso de noctura. Então ele acorda durante a noite várias vezes para o banheiro, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Também tem a questão da fadiga, no caso do homem, impotência sexual, alteração da libido na mulher também, né? Essa questão também do sono. Desculpa. Não, não, pode falar, pode continuar. Eu Não, não. pensei um negócio Do, aqui. do... Ah, sim, não. Do sono não reparador, né? Que é justamente isso aí, a pessoa já acorda cansada, indisposta durante o dia, isso aí. E além disso, né? Só para dar esse gancho, a apneia obstrutiva do sono não tratada, o Lucas, então assim, a pessoa tem diagnóstico, sabe que tem apneia e não trata, aumenta o risco a isso, as doenças cerebrocardiovasculares. Então, da pessoa apresentar um infarto, um AVC, diabetes, hipertensão arterial, arritmia no coração, né? Além de acidentes, né, de carro no trabalho por conta da sonolência, cansaço, dormir no volante, enfim, e por aí vai. Isso por experiência própria eu posso falar aqui, né? Porque é sempre legal, né, quando tem experiência própria, né? Sim, sim, E eu preciso importante, né? até, bolar uns negócios mais legais aí para as nossas lives, porque cabe 4 pessoas aqui na nossa Ah, live. Então vou legal, bolar uns legal. negócios legais, pegar Sim, não, umas pessoas com que certeza. têm resultados, né? Pegar, dar uma variada legal. Mas eu, por exemplo, por experiência própria, só por essa questão da apneia, todos os efeitos da apneia, mas eu não tinha só apneia, né? Eu tinha também, cheguei a diagnosticar como terror noturno, né? Do Uhum, sono, sonambulismo certo. também, em certos graus, e o distúrbio das pernas, né? Inquietas, né? Aí, se você puder também comentar, não precisa ser tão profundo como você fez a apneia, né? Para a gente poder ir para as próximas, mas essa questão do terror noturno, sonambulismo também, se eles são Sim, efeitos, né? sim. Que foram desencadeados pela apneia ou não. Ou se eles, por si só, são problemas assim, que às vezes vêm de Sim, sim. algum problema mesmo assim que você tem na psique, no dia a dia, que também tem que ser Uhum. tratado, sabe? Seja mais superficial ou não.
que você acha desses Certo. três Então, também que é eu fui isso, terror diagnosticado? noturno, isso. Síndrome de pernas inquietas, a gente sabe que são distúrbios do sono, né? Aqui eu falei, existem uma lista com mais de 80 distúrbios nacionais do sono, divididos em 7 subgrupos, né? E isso aí pode estar ligado, até potencializa a questão da apneia e vice-versa, né? E essa questão da síndrome das pernas inquietas, o Lucas, é aquele desconforto mesmo noturno, né, do indivíduo, aquela sensação de dor, agulhada na perna, seja unilateral ou bilateral dos membros, né, que melhora com o movimento, né? Então esse indivíduo precisa às vezes levantar, caminhar ali durante a noite para melhorar esse desconforto. Isso eu acabei passando e é extremamente desconfortável, né? Não Sim, só com certeza. extremamente desconfortável, essas questões dessas dores, dessas pontadas Sim, em pernas, tudo, porque queimação, enfim, por aí queimação, vai, né? até porque Sensações. isso tudo depende também da questão hereditária, né? Sim. Por exemplo, a minha família, né, por parte de mãe, né, o pai dela e o irmão dela, sofreram bastante com N problemas também de distúrbios do sono, né? Durante toda a vida deles, né? Durante toda a vida deles. E eu, no caso, tenho 33 anos, né? Sim, Comecei não. agora a ter Tempo. esses efeitos. Então, se já dá para solucionar, a gente tem que solucionar. A ciência, ela está aí para ajudar a gente, Com independente certeza. de quanto, né? Que você tem que investir. Porque alguns tratamentos, eles têm um valor alto, né? Como o próprio tratamento que eu estou investindo, né? Que é a questão do CPAP, que aí depois você dá uma comentada. Mas hoje também tem milhares de formas, né? Tem milhares de formas de você adquirir o CPAP, né? Tanto de Sim. forma privada quanto de forma pública, né? Que isso fique claro, porque eu falei isso para alguns alunos depois que eu tive os resultados, porque eu não consegui me aguentar, né, de tão feliz que eu fiquei depois de alguns meses, né? Eu falei, meu, cara, eu tinha 8 problemas diagnosticados, hoje eu tenho um, né? E esse um, assim, é um negócio que é meio que natural, né? Por causa da nossa correria, só que também tem que ser observado. Mas, assim, eles perguntaram e eles ficaram até surpresos com essa questão de ser papo público, é sério? Aí eu falei, pô, eu vou fazer uma live, eu vou convidar o menino que trabalha lá no consultório, né, da doutora, que é o Iago, né, e porque ele falou que trabalha, né, também nesses meios que disponibilizam, né, o CPAP público, porque o que mais precisa é de investimento na saúde pública, né? Mas assim, Perfeito. ó, tanta coisa que a gente fala que dá vontade de sair perguntando, né, uma árvore Sim, de sim, eu acho perguntas, que. né? Não, com certeza. Mas essa questão, já vou aproveitar para falar dessa questão do próprio tratamento, sabe? Da questão pública e da questão privada do tratamento, né? Aham. Quais Sim. tratamentos, né, que tem hoje Uhum. para todos esses distúrbios, se é só o CPAP, Sim, no sim. caso, ou não, e essa questão do público e privado, né? Ops, deu uma travada aqui. Voltou, Tranquilo, estabilizou. voltou. Voltou. Então, em termos de tratamento, né, como nós sabemos, essa questão da apneia, existem algumas formas de tratamento, né? E dentre elas, o que a gente sabe assim, padrão ouro que tem de tratamento atual é o aparelho de CPAP, né? E o que é o CPAP? Né? Então, o CPAP é um gerador de fluxo. Né? Eu não vou usar termos tão técnicos para que todos entendam, né? Mas assim, ele vai pegar o ar ambiente e transformar numa pressão positiva contínua, né? Então, ele vai ficar jogando uma pressão ali de forma contínua, né, durante o sono, para o indivíduo, para manter a garganta aberta e evitar que feche, né, durante o sono. Então, basicamente, isso é o CPAP, né? Uhum. E em termos de público, né? Para a pessoa conseguir essa questão pública. É via Ministério Público, né? Pelo SUS mesmo. Então, o paciente, ele passa, no caso, a gente realiza isso às segundas-feiras no ambulatório do HC, do Hospital das Clínicas, né? Então, o paciente passa, tem o diagnóstico, ele passa conosco durante uma semana esse processo de adaptação para a gente ver como é que é, né, como é que ficou a questão da máscara, a gente faz essa prescrição tudo certinho, do aparelho, os ajustes certinho, e ele pede via Ministério Público. Né? Então, o paciente ele recebe via Ministério Público esse aparelho, de forma gratuita. Ah, Né? pô, interessante. Isso é legal, né? Deixar claro aí para a galera, né? E é possível.
porque aí pode fazer esse investimento. Se bem que hoje o próprio Sim, CPAP, né, hoje a gente sabe que pode ser pago, né, de forma privada, sim, caso não sim, consiga de sim. forma pública, em muitas e muitas parcelas, porque o próprio aparelho, né, ele tem um valor um pouco mais alto, mas, né, Sim. ele pode ser feito dessa forma. E essa questão de máscaras, né, porque a galera, por exemplo, fala, meu, eu fiquei sabendo que o CPAP, só quem usa é pessoas para cima dos 40, 50 anos, as máscaras são extremamente grandes, o aparelho é extremamente barulhento. Como que eu Sim, faço com tudo isso? Né? E aí você sim, explica aí, manda para a galera a real, porque eu já sei a real. sim, sim, sim. E assim, isso aí é realmente um preconceito, né, que as pessoas criaram aí. Realmente, antigamente, os aparelhos eram maiores, mais barulhentos, as máscaras grandes, né? Mas hoje em dia isso mudou, caiu em terra. Hoje em dia, né, os aparelhos bem confortáveis, silenciosos, as máscaras, né, com um layout mais slim, silicone super confortável. E assim, é aquilo que. E só para adiantar também essa questão, né? Não ir muito por visual, né, Lucas? Você mesmo fez esse período aí, entendeu que assim, é conforto, então é o que é mais confortável para mim. A gente faz esses testes, né? A gente testa alguns modelos, né? Marcas diferentes, para a gente definir depois o que é mais confortável, né? Mas existe sim, hoje em dia é super tranquilo. Tanto que a taxa de adaptação hoje, Lucas, do CPAP é em torno de 80%, né? Dos pacientes se adaptam por conta disso, né? Não, e é muito gostoso, né, também, falo por experiência própria, né, porque eu também cheguei assim meio que pensando essas coisas, mas é normal pensar porque a Não, gente, normal, normal. O novo assusta, né? A gente fala isso, o novo assusta, né? um novo assusta e outra, tipo, o pouco que eu falei, por isso que eu comento até com alguns alunos, aquela frase, as frases de senso comum, elas têm muita verdade, sabe? Muita verdade. Só tem que saber ser interpretadas, né? Mas é muito verdade. Tipo, quando a gente ouve que não comente para as pessoas enquanto não acontecer os seus sonhos, isso parece um negócio ser muito bobo, muito coach, muito isso, muito aquilo. E tem fundamento de verdade, né? Porque o pouco que eu falei para algumas pessoas, né? Meu, eu cheguei lá com um monstro na cabeça, mas eu falei, cara, Sim, porque eu sou profissional da saúde, eu sei que isso acontece extremamente na minha área, na educação física. O povo acha que vai fazer uma prática marcial, acha que vai sair de lá sem orelha, com o olho roxo, com o braço quebrado, então não vou fazer, né? E a gente sabe que isso é mentira, né? Ah, yoga, pilates, não vou fazer porque é um negócio que até dorme na hora de fazer. Então, quer dizer, meu, são construções, né, da cabeça das pessoas. E aí, na hora que eu fui e ouvi toda a explicação da doutora Aline, né, primeiro que eu achei sensacional, né, a calma dela, o jeito dela para explicar, sem pressa nenhuma, tudo, ouvindo, importante. Passar né, segurança, né? passar Conhecimento segurança científico é essencial. e ouvindo a nossa individualidade, né, do dia a dia, ouvindo a Sim, nossa com individualidade. certeza. E aí a primeira coisa, né, que eu falei para ela, né, de forma bem, como que eu posso falar, envergonhado, né? Eu falei bem envergonhado. Eu falei, eu posso usar uma máscara mais bonitinha? Ah, ainda bem que ela foi super educada. Ainda bem que ela foi super educada. Aí ela falou: Ah, Lucas, você vai usar uma máscara bonitinha. Mas é o seguinte: primeiro a gente tem que respeitar a questão de se essa máscara está te dando fluxo de oxigênio. Porque às vezes a bonitinha, bonitinha, aí tem um procedimento, né, no próprio aparelho que às vezes ela sai durante a noite, sabe? Ou às vezes dá vazamento, né? Então essas coisas não podem Sim, acontecer. E aí ela falou para mim, então fica tranquilo, porque tipo assim, eu acho, ela falou, eu acho, a gente vai testando as máscaras, né? O legal é isso, né, galera? Que também tem esses sim. testes de máscaras. Eu vou A explicar gente vai testando as depois certinho. máscaras e com certeza a mais bonitinha, ela foi super simpática. Eu acho que vai dar certo para você. Aí eu comecei a rir e falei, nossa, gente, como que é as coisas, né? Então tem esse número, né, o Iago, de máscara, né? Hoje não tem só uma, tem um número muito grande, Tem, né? não, não. Temos alguns modelos, os dois principais, né? O modelo oronasal,
que é aquele modelo que vai pegar nariz e boca, né? E o modelo nasal, que é que pega somente o nariz, né? Mas assim, sempre nos testes, Lucas, nós iniciamos com o modelo nasal, né? Que pega só o nariz, né? Tem algumas explicações, porque ele é mais confortável, vaza menos, necessita de menores pressões de tratamento, né? A não ser, em último caso, em última instância, o paciente está tendo abertura de boca, né? Ou seja, a pressão está escapando pela boca, ele está abrindo a boca à noite, isso gera desconforto, ressecamento. Aí sim nós testamos a máscara que pega nariz e boca. Mas a princípio, sempre damos preferência para a máscara nasal, né? E dentro da nasal, tem o nasal convencional, né? Que é aquela máscara que envolve o nariz, né? Tem o fixador, tudo certinho. Hoje em dia, são máscaras bem fáceis de colocar, né? Tem aquele clipe metálico, né, para travar, algumas têm algumas travinhas, são bem práticas. E as de mínimo contato, né, que são máscaras menores, que é um mínimo contato mesmo no nariz. As máscaras de prongues nasais, que são as almofadinhas nasais que encaixam na narina também. E é isso que você disse, são máscaras confortáveis, né? O silicone confortável, o layout da máscara também, todas as máscaras têm os ajustes, então assim, é bem tranquilo. E o legal de tudo isso, também para deixar claro, que eu estou falando tudo que minha cabeça pensou, né? E agora está desconstruída, né? O Sim, não, legal com certeza. também é que é o jeito que eu pensei, sabe? Na hora que eu adquiri, ouvindo toda a explicação da doutora, né? Aí ela falou que, tipo, dependendo de quantos anos que você usa, você não precisa fazer mais o tratamento, né? Só que é sempre bom ter, porque a gente é um negócio muito incerto, porque a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida e a gente às vezes acaba tendo que voltar a utilizar. E aí eu falei para ela, eu falei, não, fica tranquila, porque tipo, dependendo dos resultados, e não precisa nem depender de resultado. Com a explicação que ela me deu, eu falei, eu vou levar isso como um investimento mesmo, né? É igual Sim, com certeza. antigamente, né? Muitos alunos, agora, graças a Deus, né? A mídia, não só nacional, mas mundial, ela fomenta muito isso, mas os alunos usavam a atividade física como apenas intervenção para solucionar uma patologia grave. E Uhum. hoje, graças a Deus, né, todas as pessoas, né, hoje utilizam a atividade física rotineiramente. Sabe que tem que praticar todos os dias. A longevidade ela está ligada a você viver com paz de espírito, com uma qualidade sistêmica completa, não uma vez na Perfeito. semana, não duas vezes na semana, né? Tem que fazer isso, né? Todos os dias, né? E aí eu falei isso para a doutora Lina. Eu falei, não, o sono para mim é todos os dias, né? Então eu vou utilizar todos os dias daqui para frente até, né, Isso, morrer, né? Então parece que está maravilha. exagerando, é porque eu gosto de usar essas palavras, porque essas palavras que têm que ser ditas, né? Não tem que ficar medindo. Aí eu gostei por causa que, tipo, meu, ela falou. O legal é que conforme vai passando os anos, passa um ano, 2 anos, você pode trocar de máscara e trocar pela mesma, sabe? Então, quer dizer, essa Sim, preocupação em você estar utilizando uma coisa nova, boa e bonita, né? Voltada para você, né? Um bonito voltado para você, meu, é lindo, é lindo. E aí ela me falou um negócio legal, né? Que você também pode comentar sobre os novos aparelhos até mesmo mais modernos, né? Que você pode utilizar eles para levar eles para viagem, para sim, levar eles para lugares assim que às vezes não dá para levar tudo aquele paramento, porque não é muita coisa, sim, galera. Não é muita sim, coisa. Um aparelhinho, uma bolsa bem bonitinha, mas assim, né? Se você às vezes quer ir para um lugar diferente, tem aparelhos ainda mais, né? Que o Iago vai dar uma explicada agora, né? E esses aparelhos eles são muito bons também, né, Iago? nós chamamos de aparelhos secundários, né? Que tem os primários e os secundários. Esses secundários são aparelhos portáteis, ou seja, são aparelhos menorzinhos, né? Que é realmente para quem viaja bastante, né? Para transporte é melhor, né? Então, assim, ele funciona da mesma maneira, né? Que o CPAP primário, porém, ele ainda tem algumas limitações, Lucas, né? Hum, Ele não tem umidificador, então para quem se beneficia do umidificador, né, da umidade, porque
só para o pessoal entender. O aparelho, ele tem um umidificador acoplado para a gente pôr a água, né? Isso para dar mais conforto para o paciente à noite, para não ressecar a garganta, nariz, né? Enfim. Então, esses aparelhos portáteis ainda não têm esse dispositivo de, né, de umidade, de umidificador. O que ele tem de umidificador é um filtro trocador de calor que acopla na máscara, né? Mas que talvez não possa fazer o mesmo efeito. Por isso que a gente tem que testar. Então, assim, se o paciente chega em nós, né, e relata essa questão, ó, Iago, Aline, enfim, eu costumo viajar bastante, tudo. Então, durante esse período de testes, ô Lucas, nós realizamos o teste com esse aparelho. Para o paciente ver como é que é essa entrega de pressão, se vai ressecar, se vai ter ressecamento. Tem alguns modelos também do aparelho portátil que não consegue encaixar todos os modelos de máscaras, entendeu? Então, ele ainda é um pouco limitado. Por isso que a gente tem que testar e realmente ver se é bem indicado para o paciente, entendeu? Por isso que é o que eu te falo, tudo é subjetivo, tudo é individual. Tem que ser bem indicado. Se for bem indicado, a gente pode testar e realmente ver se dá certo. Mas já é muito interessante, né? Saber Mas que já funciona igual. tem toda essa tecnologia já sendo investida para que chegue, né? Para que chegue para nós aí o que tem de melhor e de mais confortável, né? E isso é muito bom. Aí você tinha comentado sobre diagnósticos, tratamentos, né? O que você gostaria de ressaltar, cara, com relação a isso, né? Perfeito. Essa questão de diagnóstico você mesmo disse, né? Que assim, polissonografia. Então, né, o paciente às vezes procura um médico, ó, doutor, tô cansado, minha esposa tá vendo que eu tô roncando muito, que eu tô parando de respirar. Aí o médico, né, responsável ali, especialista do sono, vai, né, fazer toda, né, avaliação, vai pedir o exame de polissonografia. Caso vier esse diagnóstico de apneia ou até outros distúrbios do sono que a gente consegue ver pelo exame de polissonografia, ele vai indicar para nós, esse paciente, então, já com o diagnóstico, para a gente fazer esse acompanhamento, essa adaptação para o uso do aparelho, né? Então, já vou aproveitar também para falar um pouco como que funciona, né, Lucas, esse período aí. Então, o que nós realizamos no tratamento, nós vamos acompanhar esse paciente durante 4 semanas, um mês, esse acompanhamento. Então, com retornos semanais. Então, o paciente retorna toda semana na clínica, né, para a gente ver como é que ficou a questão da máscara, se ele tem algum desconforto, né? E além disso também, o Lucas, diariamente nós monitoramos os dados desse paciente, né? Dados de uso, eficácia, então quantas horas ele usou, se o tratamento está eficaz. Porque qual que é o nosso objetivo no tratamento, né, do paciente com apneia? Manter ele, né, dentro do padrão de normalidade do índice, né, de apneia, dentro do padrão de normalidade, e tratar os sinais e sintomas. Então, ó, estou mais disposto, né? Tô acordando mais descansado, parei de roncar. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, nós vamos acompanhar esse paciente durante 4 semanas, né? Realizando ajustes da pressão, porque cada um, como a gente disse, é muito individual, tratamento individual, Lucas. Cada um tem uma pressão ideal para manter a garganta aberta. E só voltando, o CPAP ele vai ficar mandando uma pressãozinha de forma contínua para manter a garganta aberta. Porém, cada um de nós temos uma pressão ideal para manter essa garganta aberta. Então, isso é tudo ajustável. A gente tem que ajustar para deixar o tratamento confortável e eficaz. Escolha da máscara também, né, para ficar algo mais confortável. E ali, mais ou menos, na 3ª semana, nós vamos fazer a prescrição, né, até mesmo para ajudar a escolha do aparelho, porque tem alguns modelos de aparelhos, né, configurações, para ajudar, né, o paciente nessa questão do aparelho, da máscara, da pressão ideal, para que ele compre o equipamento próprio, né, e a máscara própria, para assim ele manter esse uso aí contínuo. E essa questão do tratamento que vocês fazem, um acompanhamento de 4 semanas, não só esse protocolo, né, ele é muito bom, né, porque foi elaborado, né, por vocês, pelos fisioterapeutas e médicos, né, que estudam isso, né, mas eu falo também pelo fator de colocar uma certa disciplina, um certo hábito na pessoa para com esse compromisso, sabe? Sim. Porque também parece simples, né? Mas a gente sempre tem o hábito de achar que a gente vai adquirir os hábitos, né, de uma hora para outra, né, e ouvindo apenas o profissional uma vez e não sendo acompanhado pelo profissional já é suficiente. A gente coloca
né? Toda a nossa confiança em nós, nas nossas educações, assim, de uma maneira muito, eu vejo como profissional, né? Digo como profissional, cega, sabe? Uhum. Muito confiante. E aí é onde que tem muita, sabe? Muita das frustrações. Eu falo isso, né, por causa da minha própria área, mas eu vejo que nas outras educações essa comunicação assim comportamental não é muito diferente, né? Então Sim, eu com achei muito certeza. bom. Eu toda semana, quarta-feira, 1 hora da tarde, tá indo lá me deslocando, né, da minha academia, indo até o prédio, né, de vocês que se encontra, no caso aqui em Ribeirão Preto, Sim, né? Na Fiusa, no complexo Fiusa Center ali. Pô, certo. foi luta, mas é aquele negócio. É uma luta extremamente importante. É igual você colocar uma rotina de 30, 60 minutos de treino por dia, sabe? Então a gente tem que abrir mão dessas coisas, porque senão, logo menos, a vida ela faz você abrir mão Não, com das outras certeza. coisas, né? De trabalhar 5, 10, 15 horas, né, por dia. Mas bem legal. E a questão também da assessoria, né? Porque eu já estou Aham. até ansioso aí para. Ansioso, ó, o cara já começa a ficar ansioso. Usa palavras, né, que complica a vida dele. Mas já estou assim esperando, né? Estou esperando assim já receber, né, a questão dos estudos. Porque eu sou um cara que eu gosto de ler, né? Tem gente que gosta de ouvir bastante, mas eu gosto de ler. Então, de ler essas questões sobre o sono que eu vou receber por parte, né, do clube, né? Mas explica para a galera como que é essa questão do clube, Sim. né? Se eu posso se associar sem antes fazer algum tipo de tratamento, né? Ou se só após, né, os diagnósticos, os exames, que eu tenho o direito de me filiar ao clube do sono. Uhum. Certo. Então, assim, esse clube, né, nós chamamos de Reabilita Clube, né, só no clube. Então, assim, é um período após esse período que você passou, que nós passamos de adaptação, essas 4 semanas. Né? Então, o paciente finaliza esse período de adaptação e é possível nós mantermos monitorando ele, né, durante o período. Tem plano semestral, né, anual e bianual, né, são planos, períodos. E, assim, para o paciente se ingressar nesse clube, o Lucas, ele tem que ser diagnosticado e estar fazendo uso do CPAP, né? Fazendo uso da Hum, terapia de pressão positiva, né? Então, como é que funciona? Nós vamos monitorar esses pacientes, porque assim, só para o pessoal entender, esses aparelhos, os aparelhos, né, esses mais novos, eles possuem um sistema de nuvem, né? Sistema remoto, telemonitoramento, enfim. O que é isso? Então, nós conseguimos ter acesso aos dados à distância, né? Seja para ver quantas horas o paciente usou no dia, se teve vazamento, como que está esse índice de apneia, né? Então a gente consegue monitorar isso à distância. E até mesmo fazer ajustes, viu, Lucas? Às vezes, preciso fazer um ajuste, seja aumentar, diminuir a pressão. Nós conseguimos tudo isso à distância. Tudo à distância mesmo. e o Sistema legal de que você tá, nuvem. e o legal que você está falando isso, né, galera, para vocês saberem, porque parece que está falando a mesma coisa, né? Só que não é a mesma coisa. Eles fazem tudo isso, a galera faz tudo isso no tratamento de 4 semanas. Porém, se Isso. você no pós se filiar ao clube, também é feito esse acompanhamento para você, que Sim. poderia ser cobrado, mas está tudo incluso, né? Num valor assim que eu falo, extremamente acessível, porque tem vários tipos de valor, né? Bem acessível para, meu, Sim. um acompanhamento de ouro, um acompanhamento por profissionais assim que está respirando, está vivendo isso, né? Está transpirando isso todos os dias. Então, quer dizer, por um valor, né? Então é muito legal, mas pode continuar aí, mesmo. Sim. E assim, então nós vamos monitorar o paciente agora semanal, uma vez por semana, né? Os dados de uso semanais dele, né? E ver como é que está a questão de quantidade de horas, né? Uso, vazamento, índice de apneia. E assim, detectou lá, o Lucas deixou de usar o aparelho por 2, 3 dias. Vamos entrar em contato. Ô, Lucas, tudo bem? Tá tudo certo? Precisa de suporte, né? Algo nesse sentido. Viu lá, o Lucas está usando e nos últimos 4 dias apresentou um vazamento bem significativo. Vamos entrar em contato, seja WhatsApp, enfim.
ó, Lucas, nós observamos um vazamento aí, né? Um escape aéreo aí bem importante. Tenta ajustar a máscara, ver se está tudo certinho a questão do acoplamento, né? E assim, então nós vamos monitorar e uma vez por mês, ô, Lucas, encaminhar relatório, né? Um relatório descritivo, né? Ó, Lucas, esse mês você usou tantos dias, o índice de apneia está tanto, o vazamento está tanto, melhora nisso, né? Ou mantém isso, parabéns pelo empenho, né? E um relatório também de dados do aparelho, né? De como foi, porque o aparelho ele libera esses dados, né? Nessa nuvem. Então, assim, ele libera os dias que o paciente usou, deixou de usar por tantos dias, vazamento tanto. Então, assim, é bem importante porque traz essa segurança para o paciente, né, Lucas? Além de deixar o tratamento também mais eficaz, né? Não, extremamente, né? Mais eficaz. Parece que eu sou a galera que me segue e também que treina comigo. Eu já ouvi de alunos que eu sou como exagerado, né? Mas não é exagerado, galera. É porque eu vejo muito valor, sabe, nesses Sim, pequenos detalhes. Igual na hora que eu vi, né, que eu tinha que fazer uma observação antes dele falar o que ele acabou de falar agora, isso porque eu quis passar, né, de forma mais intensa, um fator. Mas olha como que é precioso, como que é um produto que custa muito caro, sabe? Para você ter cada detalhezinho desse. Por exemplo, cara, um profissional desse te ligando. sim. Entra em contato, WhatsApp, Segundo, e-mail, ligação. segundo, estão tirando o tempo de, tá disponibilizando, tá tirando, né? Porque tá tudo incluso, mas estão Sim, disponibilizando o tempo deles por um valor assim irrisório, sabe? sim, Outro detalhe, a questão dos diagnósticos mensais. É uma ferição mensal, precisa de N sistemas corporais de vocês, que, meu, se for para aparecer algum problema muito sério na saúde de vocês, vai aparecer muito rápido. E a gente vê essas coisas, a gente para parar de dar opiniões, né, de dar julgamentos assim de forma, sabe, mais cutucando, quando acontece algo de fato na nossa vida que não dá tempo, sabe? Quando sim. aparece alguma doença, né, alguma patologia, pode falar patologia, né? Sim. Patologia na saúde de um familiar nosso, de 30 anos, de 40 ou de 60, tipo, e aí acaba acometendo, acaba pegando a vida da pessoa desprevenida e às vezes não dá tempo, sabe? Porque a gente não sabe como o nosso corpo se comporta. Às vezes, a gente sabe que o AVC, que o infarto, né, na faixa etária dos 30 anos, tudo, é reversível. E Uhum. isso não é olhado com um olhar assim de preocupação, sabe? Sim, É olhado com um olhar, você pergunta para os jovens, eu pergunto para os meus alunos, tudo é um olhar, aquele olhar de, tá, mas é pouco que acontece, né? E quando a gente trabalha com individualidade, a gente sabe que, tipo, meu, tá, é pouco que acontece. E se acontecer com você amanhã? É aí que a gente gosta de trazer essa visão de individualidade, né? E esse produto de vocês, assim, é um produto que levanta, né, essas questões muito rápidas, né? Porque sim. é o que você É falou esse sobre. cuidado, né, Lucas? Esse olhar clínico, né? Então, assim, é totalmente mesmo individualizado ali. Porque vai de Importante também. encontro, né, com a questão de prevalência, assim, né, de fatores de risco, né? Você também Sim, o pode que a gente sabe de comentar, né, pra prevalência gente. da apneia, isso, prevalência da apneia. Os estudos internacionais e nacionais mostram que um terço da população tem apneia do sono, né? Em termos de fatores de riscos, né? Então, o que nós sabemos? Obesidade, né? Aumenta muito a prevalência da apneia. Como a gente sabe, acúmulo de gordura, né? De tecido adiposo. Não é só no abdômen, pescoço e língua tem acúmulo de gordura. Isso diminui o espaço da veia, aumenta o risco de apresentar apneia, né? Fator de idade, né? A gente sabe também essa questão da idade aí, né? Perda de tecido de sustentação, enfim. As mulheres, Lucas, elas se igualam a questão de fator de risco da apneia com os homens na menopausa, né? Porque ela fica desprovida de alguns hormônios também, né? E para finalizar também essa questão de fator genético, herança genética é algo também bem evidente da apneia. Então, assim, é multifatorial, são vários fatores associados ali.
que levam esse indivíduo a, né, ou acelerar mesmo, né, essa questão da apneia. Não, isso também, cara, sensacional. Foi para fechar com chave de ouro essa nossa live aí que você levantou essa bola das prevalências e trouxe esses números, sabe? Porque também os números, né, eles são levados e são ouvidos de uma forma muito tranquila, né, por parte da sociedade, só que não é para ser tranquilo, né? Por quê? Porque eu, como educador físico, eu vejo os estudos e vejo o número de pessoas que estão sobrepeso, sabe? E o Com número de certeza. pessoas que estão obesos. E obesos não mais só no grau 1. Obesidade, ele tem 3 tipos de graus. Hoje está normal, por exemplo, o grau 2, né? Por exemplo, nos próprios Estados Unidos é normal o grau 3, né? Sim. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, porque você chega para um obeso, você chega para um sobrepeso, você fala de uma maneira muito tranquila, muito simples, fala, pô, cara, quanto tempo? Volta a treinar, volta a fazer uma atividade física, tudo. Cara, e a pessoa fala tranquilamente, fala, cara, não vou voltar, não vou treinar, eu tô imerso nos projetos aí e eu acho que ele dura meses aí. Então, quer dizer, sabe? É complicado. A gente que é profissional, a gente fica meio sentido assim, né? Mas a gente torce para que o despertar da pessoa, ela venha, sabe? Venha logo. Igual você falou da questão das mulheres, né? Sim, sim. Também, que se iguala na questão da fase da menopausa, né? Mas, né, não é só na menopausa, né? A menopausa você quis levantar porque é muito importante, mas é a questão do sobrepeso e da obesidade, Sim, né? com certeza. Hoje o sobrepeso e a obesidade, ela é muito grande em qualquer um dos gêneros, em qualquer Sim. um dos gêneros. Então, leva isso, né, para vocês, porque isso é muito importante. E aí, dentro dessa questão da menopausa aqui que eu queria falar, é a questão hormonal que você citou, sabe? Porque eu sou, por exemplo, um profissional que sou super a favor da ciência, da modernidade, do que tem aí para vir, né? E não para vir, que já está, né? E hoje tem muitos médicos mudando as suas visões para com essas intervenções hormonais, sabe? Eu entendo os medos e as preocupações, mas tem umas abordagens hoje muito interessantes e muito novas, sabe? Que não são tão conservadoras, tão tradicionais, tudo, mas que são extremamente assim legais de se ouvir, né? E não só por parte de médicos do esporte, que eu estou querendo dizer. Uhum. Porque todo mundo às vezes pode pensar, ele está falando de médico do esporte, aqueles médicos que só prescreve hormônios para estética. Não. Hoje eu dou aula para endócrino, nutrólogo, para as 4 vertentes que tem dentro da medicina de residência, que pode, né, elaborar essas prescrições, essas alimentações ajustadas e suplementações. Meu, tá todo mundo mudando a cabeça muito com relação a isso, porque até os protocolos para se aferir as questões hormonais, né, muitos deles são muito arcaicos, são muito antigos. Hoje o homem e a mulher, principalmente o homem, coisa que achava-se que não, né, achava-se que era só mulher, né, sazonaliza durante o dia muito a quantia de testosterona. Achava-se que não, que homem era aquilo, né? Aqui, ó, Uhum. bonitinho. Então, como que explica a obesidade? Como que explica N patologias que os homens estão carregando nas costas por causa de, né, protocolos às vezes antigos e crenças às vezes enraizadas dentro das pessoas que fala, meu, nunca que eu vou no endócrino, nunca que eu vou no médico esportivo que pense dessa forma, que tenha que prescrever hormônios para mim, porque eu sei que hormônio mata. Então, quer dizer, são crenças assim, né? E hormônio é vida, né? Pelo que você falou, né, Iago? Ah, não, Hormônio é é, vida, é aquilo que eu produção. falei, ele é produzido durante o sono, isso aí, né? Vai refletir aí, né, Lucas? Com certeza, é muito E vai importante essa questão. refletir, vai refletir muito grande. Para concluir, os 2 minutinhos que faltam aqui, Iago, hoje, por exemplo, você atende só particular,
como fisioterapeuta, hoje você está 100%. Aí já é uma pergunta mais pessoal sobre o Iago fisioterapeuta. Certo, então, eu atendo de segunda a sexta, né, de forma particular, na Clínica Reabilita Sono, na adaptação de CPAP. E às segundas-feiras, no ambulatório do sono, no HC, né, de forma voluntário. Sou um fisioterapeuta voluntário lá, que eu faço adaptação, mas no Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS mesmo. Ah, perfeito, perfeito. Ah, galera, eu acho que a gente falou bastante. E dá para falar muito bastante. mais, né, Lucas? Podia estender aí por várias horas que sempre vai surgindo, né? Mais dúvidas, mais questões. E eu sempre fico olhando, às vezes, uns pedaços das minhas lives, como elas são montadas, porque o que eu menos quero com rede social, com essas estruturas de comunicação, é levar conteúdo para só angariar seguidores de uma forma muito... Porque a gente sabe, né? Que os seguidores eles são angariados não só por formas superficiais, que é a grande maioria, como por formas mais profundas, né? Eu tento mesclar muito bem isso, mas eu tento mesclar muito mais conteúdos, né, de forma mais profunda. Então eu sempre pergunto se essas lives que eu estou fazendo estão trazendo respostas, perguntas, dúvidas, né, tipo muito real, né, da vida das pessoas aqui, né? Não apenas convidando o X ou o Y, que é mega famoso para falar alguma coisa e, né, às vezes angariando, mas é bem isso. Então eu agradeço, né, Iago, pelo tempo que você Eu agradeço aí disponibilizou. pelo convite. Parabéns pela iniciativa também da realização das lives aí. Parabéns, obrigado também aos telespectadores aí que tá com a gente aí. E assim, se tiverem qualquer dúvida também, pessoal, pode entrar em contato também aí, né, através do nosso Instagram, Reabilita Sono, pode mandar uma DM, ligar, enfim. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Manda uma DM, menos DR. Sem DRs. Aí DR não, estamos longe de DR, né? Sem haters. Sem haters. Mas muito legal, muito legal. Mas bacana, fico Fico muito feliz, Lucas. Muito feliz mesmo pelo convite aí. É gostoso, né? Um bate-papo assim mais fluido, com conteúdo, é bem gostoso. E o que muito massa. o Iago falou, galera, as lives, elas são... eu sempre falo no finalzinho, elas sempre ficam gravadas na minha bio, né? A bio é a parte do Reels ali, né? É só fuçar. Internet é só fuçar. Vocês vão achar, né, a parte principal do Reels e a live em si, ela fica gravada. A minha equipe de marketing, ela sobe, né, também a live para o meu canal no YouTube. Então, quer dizer, são 3, 4 locais que vocês podem assistir todas as lives que a gente já realizou até hoje. Caminhem aí para as pessoas que vocês acham interessante encaminhar e vamos junto aí nessa caminhada. Eu desejo muito sucesso também, né? Não só para você, Iago, mas também para toda a equipe, né, da Reabilita Sono, que fez de tudo para estar realizando essa live e a gente sempre vai estar junto, né? Porque eu vejo isso como investimento aí, então a gente sempre vai estar junto. E agradeço a Jéssica, como sempre, né, da equipe aí, né, que faz a interpretação, trazendo esse conteúdo para todas as pessoas aí. E é isso, galera. Tô falando demais, tô falando bonito e chegou a hora do almoço, né? Domingo é dia de almoçar e ir para a família, né? Fechou? Então, um grande abraço para todos aí. Tchau, tchau, Iago. Abraço, tchau, pessoal. tchau, Jéssica. Valeu, obrigado a todos aí. Igualmente.